Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a segunda das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos arautos das alianças. Visto que em Hebreus, capítulo 2, verso 2 e 3 diz: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. No passado remoto, os arautos da anterior aliança foram os santos anjos, encarregados por Deus Pai de entregar às mãos de Moisés a anterior aliança. Nos últimos tempos, o Altíssimo se vale do seu próprio Filho, Emanuel, Deus conosco, Jesus de Nazaré, para trazer-nos a nova e eterna aliança. Graças a Deus. Neste vídeo em especial, refletiremos sobre o seguinte tema: os arautos da anterior aliança. Anjos, agora chancelam, endossam a nova aliança como a mensagem em vigência atualmente para a humanidade. Amém? E isso nós podemos conferir em Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 1, que diz: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluias. Sai uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, os anjos foram os arautos da primeira aliança. Foram eles os emissários de Deus, os pregadores de Deus, incumbidos de entregar às mãos do servo fiel Moisés as ordenanças, a lei que consistia de ordenanças. Esse texto de Apocalipse, ele é de suma importância e muito significativo. Se é verdade que os santos anjos foram os arautos da anterior aliança, é verdade também que agora, sob a vigência da nova aliança, eles próprios identificam para os homens qual é a palavra vigente, qual é a mensagem vigente a prevalecer nas mentes e corações dos homens e nos seus ouvidos. O texto aqui, ele é emblemático e revelador. O apóstolo João está tendo uma visão maravilhosa, uma visão de uma multidão coberta de justiça, em alegria, em júbilo. E o texto é bem claro que tudo isso é uma experiência referente à igreja, porque a igreja, aleluias, é o povo comparado a uma noiva na nova aliança. O verso é bem claro, no verso 6 de Apocalipse 19. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas, atenção, as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O casamento, a ceia das bodas do Cordeiro, a festa pelo cumprimento do casamento entre Cristo e sua noiva igreja, retratado em Apocalipse 19. E o santo anjo, diante de João, identifica quais são as palavras de Deus verdadeiras. Agora, na nova aliança, ele diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Estas são as palavras verdadeiras, verdadeiras palavras de Deus. Em Lucas, capítulo 14, veremos a interpretação do sentido dessa palavra que o anjo identificou como sendo as verdadeiras palavras de Deus. Diz assim o Lucas, glória a Deus, capítulo 14, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia
e convidou a muitos. Olha aí, o convite a uma ceia. O santo anjo em Apocalipse 19 diz que as verdadeiras palavras de Deus é o convite à ceia, às bodas da ceia do Cordeiro. Olha que coisa tremenda. O Cristo, em Lucas capítulo 14, comparando a pregação do Evangelho, que chama o homem a uma festa em que tudo está preparado, Cristo nos revela o sentido desse convite a participar da ceia das bodas do Cordeiro. Esse convite a participar da ceia das bodas do Cordeiro, em que tudo está pronto, é um convite, aleluia, concretizado pela pregação do Evangelho. Porque é o Evangelho que convida os homens a participar de uma grande festa entre Deus, entre Cristo, seu povo, sua noiva, por tudo ter sido prontamente e perfeitamente realizado por Cristo em favor dos homens. Glória a Jesus. Ele, porém, Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Na graça de Deus, tudo já está preparado, porque tudo está consumado. Aleluias! Cristo glorificou o Pai. João capítulo 17. Na terra, tendo completado, tendo realizado, tendo consumado a obra que o Pai lhe deu para realizar. Aleluias! O próprio Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, pior de todos os pecados. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Aleluias! A obra foi tão perfeitamente consumada, porque ele, com um único sacrifício, de uma vez por todas, nos aperfeiçoou, nos fazendo aprazíveis a Deus, que ele foi em definitivo aos céus, aguardando apenas o dia de voltar para julgar todos os vivos e os mortos. Aleluias, glória a Deus. Tudo, amado, na nova aliança é apresentado como plena, perfeitamente realizado por Cristo em favor dos que nele crerem. Por Cristo em favor de todos aqueles que nele crerem. A hora da ceia, verso 17. Enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas depois e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando, verso 21 de Lucas 14. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para que os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, verso 23, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Quantos até hoje, a começar pelos judeus que receberam em primeira mão a pregação do Evangelho, porque Cristo teve ministério da circuncisão, ele foi voltado para as ovelhas perdidas da casa de Israel em primeiro plano, em primeiro momento. E qual foram as reações dos ouvintes que receberam a pregação do Evangelho? Que a pregação do Evangelho que convida o homem a participar de uma festa por Cristo ter tudo realizado, uma festa entre ele e sua noiva, a igreja, os salvos. Muitos deram desculpa, até hoje muitos têm N razões, N pretextos, falsas justificativas para não atender o convite. Não foi um erro apenas dos judeus. Os judeus apenas foram os primeiros a recusar o convite. Tantos outros, de tantos outros povos, de tantas outras religiões,
recusa o convite de participar de uma festa que Cristo gratuitamente preparou para o homem apenas desfrutar, porque Ele pagou o preço. Ele realizou a obra que Deus lhe deu para realizar. Vemos aí em Lucas 14, Cristo comparando a sua mensagem endereçada aos povos, em primeiro momento a Israel. Mensagem de festa, festa da justiça, do casamento entre ele e os salvos, lavados no seu sangue. Ele compara a sua mensagem a esse convite a uma ceia. Agora fica plausível, perfeitamente compreensível, a compreensão, a interpretação genuína, corretíssima de Apocalipse 19, quando o santo anjo diz, no verso 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Agora, na nova aliança, as verdadeiras palavras de Deus, segundo os próprios arautos da primeira aliança, é a pregação do Evangelho, é o ministério da pregação do Evangelho, é a palavra apostólica, é a palavra da salvação iniciada por Cristo e depois continuada pelos seus apóstolos. Por quê? Porque o próprio anjo explica mais ainda essa palavra, a verdadeira palavra de Deus, vigente agora na nova aliança. Quando João, no verso 10, escreve, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém, olha aí, a validade, a permanência, mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluias! O próprio santo anjo deixa bem claro o espírito da profecia. Qual é a profecia agora válida? É o testemunho de Jesus. Você já aprendeu em nossos vídeos que o ministério dos antigos profetas mantiveram a lei iniciada pelos anjos, dada às mãos de Moisés. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Mas veja o santo anjo deixando mais as claras ainda quais palavras vigoram. Se antes ele deixou claro que o convite à ceia do Cordeiro são as verdadeiras palavras de Deus, quer dizer, a pregação do Evangelho, porque é a pregação do Evangelho que apresenta tudo realizado por Cristo, bastando o homem desfrutar pela fé. Logo em seguida, a boca angelical deixa bem claro que na nova aliança não resta espaço nem para a profecia dos antigos profetas, porque ele deixa bem claro, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Na anterior aliança, nos escritos proféticos, não havia o testemunho de Jesus, havia a promessa do Salvador. O testemunho, a Escritura que é a manifestação do testemunho de Jesus, iniciado por ele próprio e depois continuado pelos seus apóstolos, é a Escritura da nova aliança. Aleluias, glória a Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, até os arautos da anterior aliança, os santos anjos, chancelam com as verdadeiras palavras de Deus, aleluia, o Evangelho da graça de Deus e a Escritura apostólica, porque é o Evangelho da graça de Deus que é o convite de Deus para participar gratuitamente da justiça pela fé e do casamento entre Cristo e sua igreja. Aleluia! Aos próprios santos anjos,
Aleluia, antes arauto da anterior aliança, agora chancelam como verdadeiras palavras de Deus, a escritura apostólica, como a escritura profética vigente, uma vez que são nelas, nas escrituras apostólicas, que consta o testemunho de Jesus. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, suas obras religiosas, seja qual for o seu mediador, seu profeta, seu templo, seu livro sagrado, não importa, com todo respeito e consideração te convido, venha para a graça de Deus. Venha abrir a mente e o coração para as verdadeiras palavras de Deus. Venha apoiar a sua vida, a sua fé, sua mente e seu coração no único fundamento, nas verdadeiras palavras de Deus agora vigentes. O Evangelho da graça de Deus e a Escritura apostólica. Amém? Graças a Deus.